Maravilha, né? Que delícia podemos ouvir o Senhor nos falando de tantas maneiras. E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma vez o Senhor falando aos nossos corações, desta feita através da mensagem. E nós estamos, nesse final de semana, no Congresso de Famílias. Estivemos ontem à tarde aqui, os casais, tivemos um bom grupo, tivemos momentos muito agradáveis, onde pudemos ouvir a palavra do Senhor, louvar o nome dEle, um lanche maravilhoso, quem não veio perdeu, né? E tivemos um tempo muito precioso aqui. E hoje, já pela manhã e agora à noite, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus para a família, de maneira mais global. Então, para esse momento, para esse tempo, está conosco o pastor Anderson Serra, juntamente com sua família. Eles são lá de São Mateus, estão conosco aqui, então, para esse momento específico. Eu gostaria, então, que ele viesse à frente, para que pudéssemos orar. E eu queria convidar para essa oração o pastor Rubson, que eu vi que está conosco. Eu queria que ele estivesse orando, até porque o pastor Rubson é extremamente próximo do pastor Anderson, é amigo, já de longa data. E eu queria que essa oportunidade, então, da oração, por esse momento de mensagem, estivesse sob sua responsabilidade. Muito bom poder estar aqui. É um amigo de oração lá no nosso retiro dos pastores. E eu fico feliz, já tive o privilégio de ir pregar lá no norte, quando ele tomou posse em Colatina. Conheço a irmã Luciene, quando só tinha um pequenininho, agora tem 3. Falando de família, a família está crescendo, não é? Então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Precioso e grandioso Deus, louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado a Deus por esse momento tão bom aqui na tua casa, em comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, que isso seja ainda melhorado a cada dia, nossa comunhão contigo e a nossa comunhão uns com os outros. E agora, ó Deus, quero colocar de maneira muito particular a vida do pastor Anderson nas tuas mãos mais uma vez, assim como já tens usado, derrama o teu óleo, a tua unção sobre ele, e que cada palavra que o Senhor quer que ele fale, o Senhor traga a mente dele, e que venha à sua boca, e que chegue aos nossos ouvidos e vá ao nosso coração. Que a glória seja dada ao nome de Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Pastor Zildo, quero agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade, a confiança de podermos estar aqui. Wagner também, a gente agradece a igreja e nós estamos muito felizes de poder participar desse momento e trazer a palavra de Deus aqui, é um grande privilégio para nós. Quero agradecer também porque eu fui abençoado, né, com artes maravilhosas aqui que o Luzmar nos deu, ligeirinho, nos abençoou. Olha, irmãos, olha que bênção. Tira uma foto, olha, olha. E não foi só esse não, viu? Tem outro aqui também. Ele abençoou a Luciene, minha esposa aqui, ó. Olha, top das galáxias, hã? Deus abençoe, meu querido. Só que, pastor, ele pegou e falou bem assim, pastor, não pensa muito errado de mim não, tá? Porque eu era baixinho, mas eu era perigoso. Aí eu falei, faça ideia o perigo, hein? Que isso não aprontou, né? Que Deus abençoe, tá, meu querido? Muito obrigado. É uma honra poder receber, é uma honra poder conhecer, é uma honra poder saber que você tem uma mente tão boa assim. E eu já, ali no momento que eu estava conversando com o Senhor, eu já pedi, Senhor, me dê uma mente assim também, viu? Não me deixe esquecer as coisas, não. É uma bênção. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, tá bom? São os primeiros que vão chegar lá em São Mateus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu estou com minha família, né? A Micaela Midianita está ali no canto, tá bom? Vou apresentar logo ali porque ela está ali. Minha esposa está aqui com o neném. Por favor, Lu, fica de pé rapidinho. A Abner também. Luciene é muito alta, tá, irmãos? Não sei se vai ajudar muito ela a ficar em pé. Vai, né? Olha lá, ele já diz ele que quer ser pastor. Diz ele que quer ser pastor, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar isso no coração dele e ver o que Deus deseja, né, para a vida dele.
e é um grande privilégio. Se ele for pastor, será um grande privilégio, tá? Queridos, é uma bênção. Ontem nós estivemos falando para os casais, hoje pela manhã nós iniciamos o tema propriamente dito, né, famílias edificadas sobre a rocha, e hoje de manhã nós falamos a respeito das características desse homem que está aqui proposto em Lucas 6, versículo 46 ao 48. E nós vimos algumas características que Deus revela para nós, que nós devemos estar também colocando em prática. A primeira característica é que ele vai a Cristo. E isso foi muito importante na hora quando eu fui meditar a respeito desse tema. Ele vai a Cristo, ele não vai a Cristo à toa, ele vai a Cristo porque ele sabe que o Senhor tem muito a acrescentar em sua vida. Em segundo lugar, nós vimos também que, além dele ir a Cristo, que ele vai propositalmente indo a Cristo, para quê? Para ouvir a Cristo. Ele vai, então, atentamente, com seus ouvidos atentos, para ouvir ao Senhor. E, além de ir a Cristo e ouvir o Senhor, ele vai com a intenção de poder praticar aquilo que ele aprende do Senhor Jesus Cristo. E quando ele faz essas coisas, ele se torna uma referência nas mãos do Senhor. Mas agora, eu queria apresentar para vocês, depois da leitura, sobre como edificar a nossa família sobre a rocha. Deus, ele deseja muito que nós estejamos fazendo isso. Mas iremos ler a palavra de Deus novamente em Lucas 6, versículo 46 ao 48, para que a gente possa, sim, meditar melhor. Deixe a sua Bíblia aberta, seja no smartphone ou então aí uma Bíblia impressa, ok? E assim nós iremos estar adorando ao Senhor através dessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abrindo profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Então nós vimos aí, primeiramente, as características desse homem, as características desse pai de família, embora possa simbolizar também as irmãs, as mães, os futuros papais, as futuras mamães, sem nenhum problema. Mas nós vimos aqui nessas características que depois, quando ele se torna uma referência nas mãos de Jesus, ele vai nos mostrar agora como ele pratica, o que ele deve fazer para que a sua família seja edificada sobre a rocha. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que ele edifica a sua casa sobre a rocha com a mentalidade de quem cava hoje e chora menos amanhã. Ou seja, ele cava hoje, ele é um homem precavido, é um homem que está sempre olhando lá na frente, ele observa situações que podem acontecer, porque ele é precavido. A gente sabe muito bem que cavar é penoso, cavar dói as costas, caleja as mãos, dói as pernas, dói os pés, mas a palavra de Deus aqui diz que nós, para edificarmos a nossa casa, a nossa família sobre a rocha, nós precisamos cavar, nós precisamos nos esforçar para cavar e assim fazer a vontade de Deus. Benjamin Kitt, ele disse uma coisa muito importante para nós. Olha só o que ele disse. Ele é um pastor batista do 1704 por aí, e ele disse uma coisa muito importante: a alma do crente cava fundo, penetrando na natureza de Deus, para descobrir qual tipo de justiça em que achará alívio e se harmonizará com a justiça e a infinidade santa de Deus. Então nós precisamos cavar, precisamos fazer com que o nosso corpo seja usado nas mãos de Deus para edificarmos a nossa família sobre a rocha. É preciso cavar, é preciso investir no Senhor. E quando a gente vai falar de
cavar, como a gente deve cavar? Cavando através da oração, simples, são coisas simples, cavando através da leitura bíblica. Que maravilha, pastor, ter uma igreja em que investe na leitura diária da igreja, que incentiva a igreja a ler a palavra de Deus. A gente tem encontrado muita igreja. Irmãos, principalmente nos dias de hoje, né, que tem data show, tem tela, tem um monte de coisa, mas mesmo assim a gente observa, no momento quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente observa o seguinte: quantas pessoas abrem a Bíblia? E nesse momento que as pessoas abrem a Bíblia, a gente faz uma leitura, né? Mesmo que ainda superficial, mas uma leitura. Se aquela igreja é uma igreja de oração, se aquela igreja é uma igreja de leitura da palavra de Deus. Porque quem lê a palavra de Deus ora. Não é isso? É simples. Quem lê a palavra de Deus, ele ora. Ele pede a Deus orientação para entender. Porque existem muitos textos difíceis, muitos textos que parecem contraditórios, mas não são, né? Eles não são contraditórios, mas a gente precisa buscar o Senhor, e é muito bom a gente ver uma igreja que está investindo tempo na leitura da palavra. E nós precisamos investir tempo para cavar, precisamos cavar em oração, precisamos cavar lendo a Bíblia, precisamos cavar nos consagrando diariamente ao Senhor. O caminho de Cristo, Jesus falou bem claramente, Jesus deixou bem claro, há duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita exige oração, a porta estreita exige leitura bíblica, a porta estreita exige consagração diária. Sem isso você não consegue entrar, você não consegue andar pelo caminho, você não consegue. E nós precisamos cavar, aqui o texto está dizendo que nós precisamos cavar. Então, invista tempo, irmãos, invista tempo para que você esteja assim fazendo a vontade de Deus. O papai, a mamãe, invista tempo no culto doméstico. Uma coisa que foi assim, sabe, hoje, graças a Deus, tem voltado. Tem muitos pais que estão se levantando para poder levar a sua família diante do Senhor todos os dias, através do culto doméstico. O culto doméstico ele é fundamental para as nossas famílias serem fortalecidas, serem anti-tempestades, anti-enchentes. E nós sabemos muito bem o que é uma enchente. E eu falo com propriedade, porque quando Colatina encheu de água em 2015, nós estávamos lá. Vocês aqui também sabem muito bem. Então, nossas famílias precisam cavar, precisam investir tempo na cultura bíblica diária, dentro de casa, para que as nossas famílias sejam anti-enchentes, sejam anti-tempestades. Então, invista tempo, mas é preciso cavar. Não pode ter preguiça, não pode ter... colocar dificuldades. Agora, vamos repetir a pergunta: como edificar a casa sobre a rocha? Vamos lá? Como? Pensando além da maioria. Porque a maioria não quer nem cavar. E olha que eu estou falando novamente das duas portas. Porque quem quer cavar, quer andar pela porta estreita. Tinha um mosteiro que... para o monge ele poder ir almoçar, jantar, comer alguma coisa, ele tinha que passar pelo funil. O funil era o seguinte, era uma porta que ia ficando fina, e chegava um momento em que ele não podia mais passar de frente, ele tinha que fazer assim, ó. Ele tinha que passar de lado. A porta estreita. Até para comer, lá eles tinham a porta estreita. Então nós precisamos entender, a porta estreita é para quem pensa além da maioria, é para quem está pensando lá na frente, é precavido, e a palavra de Deus diz aqui que ele se aprofunda, ele vai além, somente naquilo que Deus pode ver. Porque o texto diz que ele não se contenta apenas em cavar, o texto diz que ele se aprofunda, ele continua cavando, continua cavando, até encontrar a rocha. Então ele não é uma pessoa que está ali, vou cavar só um pouquinho, tá bom, já está bom. Não,
Ele não se contenta enquanto ele não está fundamentado na rocha. Nós, como pais, como maridões, nós não podemos nos sustentar enquanto nós não estivermos fundamentados na rocha, enquanto nós não estivermos colocando nossa família fundamentada na rocha, enquanto nós não estivermos tendo a certeza de que estamos caminhando, pastoreando a nossa família em direção a Canaã celestial. Nós temos que estar fazendo como esse homem, pensando além da maioria. E eu costumo dizer que a maioria não usa inteligência. Eu costumo dizer que essa falácia que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, isso é uma grande mentira. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus já teria voltado há muito tempo. Amém ou não amém? Já teria voltado, irmãos. Jesus já teria voltado. Então a maioria fica ali escondida. A maioria canta hosana nas alturas, mas daqui a pouco está lá no pretório gritando, crucifica-o, crucifica-o. Eu mesmo, quando era um anjo, né? Lá na escola, no Polivalente, quem é professor aqui? Levanta a mão rapidinho. Olha, tem um monte de professora, né? Já sabe o anjo, né? Que eu falei aqui, né? E aí o anjo de asa quebrada, na hora do hino nacional, né? A gente cantava o hino nacional, acho que era toda segunda-feira. E aí, queridos, cantava, né? Aí entrava o Pavarotti. Pavarotti entrava no meio, estava ali escondido no meio da multidão, né? O Pavarotti aqui, aí cantava, né? Ouvira do Ipiranga. E aí, Dona Norma, que era a diretora, né? Estava embaixo, estava na mesma altura, já não conseguia ver, né, quem era. E Pavarotti ali, sabe? Cantando, né? Fazendo as loucuras dele. Aí tem uma hora que ela botou uma cadeira, subiu e ficou. Aí ela manjou, que era fila, né? Fila de homem e fila de mulher. Quem lembra disso? Era gostoso, né? Era o fila dos homens e a fila das mulheres. Ó, tem uns meninos mais velhos aí chamando nós de mais novos e chamando nós de velho, ó. Já estão rindo da gente. Mas era assim. Aí ela já descobriu que a fila do Pavarotti era a primeira lá, no bebedouro, a fila do bebedouro. E aí tá bom. Aí acabou o hino nacional, ela, sai essa turma aqui. Aí saía, aí sai, até chegar no do Pavarotti. Aí quando chegou no Pavarotti, eu sei que o Pavarotti veio daí. Eu sei que ele está aí. Aí, qual era a artimanha da diretora, da professora? Se não falar, vai tomar suspensão, né? De 3 dias. Aí, queridos, ela chegou e falou, se a turma aqui não falar quem é, eu vou dar suspensão em todo mundo de 3 dias. Aponta logo para quem é. Aí todo mundo apontou para quem? Para mim. Aí eu, na cara de pau, peguei e apontei para o outro assim. Ó. Então é fácil estar na multidão, irmãos. É fácil. A multidão não usa inteligência. É fácil você ficar escondido ali. Mas Deus, Ele quer que você cave. Ele quer que você vá além da maioria, pensando além da maioria, porque a maioria não quer nem cavar. Se bobear, não quer nem pensar. Mas a palavra de Deus diz que esse homem vai além. E ele pensa, e ele coloca em prática. Então, é preciso investir tempo. É preciso trabalhar pesado. Pois um homem bem fundamentado, queridos, um homem bem fundamentado na rocha, um homem bem fundamentado em Cristo Jesus, as tempestades podem até chegar nele, mas ele não se abala. Ele pode até sentir o abalo, mas ele está ali firme. As enchentes vêm, mas ele está ali. Uma casa, uma família fundamentada não sofre tanto com as tempestades. Não sofre. Aqueles que estão ali na areia, fundamentados na areia, vai com certeza abalar, a fé vai cair lá embaixo. Ué, por que Deus deixou isso comigo? Aconteceu isso comigo. Tem muitos assim, tem muitas pessoas frustradas. Tem um livro de Filipenses, Decepcionados com Deus. É um livro maravilhoso. É um livro que todo crente deveria ler. É um autor magnífico, né, pastor? Filipenses. É maravilhoso. Muito bom, leia, invista tempo nesse cara.
porque ele traz aplicações importantíssimas para nossas vidas. Então nós precisamos observar que as tempestades da vida, elas vão vir. Elas vão vir. E esse homem não é um homem de aparência, a família dele não vive de aparência. Não, esse homem, ele mostra diferença nos dias de tempestade, ele não mostra diferença nos dias de sol, não. Ele mostra diferença nos dias difíceis. É que nem aquele jogador que o jogo está difícil, sabe, tá terrível. Aí ele pega e, dá-lhe em mim que eu resolvo. Dá-lhe em mim que eu resolvo. Ele chama a responsabilidade para ele. Entende? Então nós, como pais, como maridos, nós precisamos assumir a responsabilidade para edificarmos as nossas famílias sobre a rocha, para nós fazermos diferença nesse mundo tenebroso, nesse mundo caído, nessa tempestade da vida que a gente está atravessando aqui. Nós precisamos demonstrar a vontade de Deus sobre nossas famílias. Vamos lá repetir de novo? Como edificar minha casa sobre a rocha? Vamos lá? Como edificar minha casa sobre a rocha? Não adianta dizer apenas que Jesus é Senhor. Não adianta dizer Jesus, Senhor, Senhor. Mateus 7, 25 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Pois é, isso é muito difícil. Tem muitas famílias que falam até de Jesus dentro de casa, mas Jesus não habita ali. Tem muitas famílias que falam de Jesus, mas Jesus não tem nem vontade de entrar ali. Jesus é até comentado nas rodinhas, muitas vezes ali ou acolá, mas Jesus não entra naquela casa. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja assim. Nós precisamos observar a palavra de Deus, tomar cuidado, porque não basta apenas chamar Jesus de Senhor. É preciso se submeter ao Senhor, submeter à sua vontade, submeter à sua missão. E nós, como pais, como maridos, essa palavra é principalmente para nós, pais e maridos, e também algumas irmãs que muitas vezes não têm um marido, mas ela toma conta da casa. Nós precisamos de nos submeter. Tem os futuros pais aqui, que eu estou vendo aqui, né? Se submeta ao Senhor, que vocês terão uma casa alicerçada, uma casa forte, uma casa anti-tempestade, uma família em que é doutrinada, uma família em que é apurada pela palavra de Deus, é santificada pela palavra de Deus, porque tem ali um homem de Deus naquela casa, que se preocupa com a esposa, se preocupa com os filhos. Isso é uma casa alicerçada, irmãos. Então é preciso se submeter à sabedoria de Deus, se submeter à sua vontade, se submeter às suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos. E assim nós vamos, irmãos, fazer diferença cada vez maior. Então ninguém pode chamar Jesus verdadeiramente de Senhor sem ser pelo Espírito de Deus. Está lá em Romanos 8,16. Somente pelo Espírito Santo é que nós podemos chamar Jesus verdadeiramente de Senhor. E isso é um termômetro para as nossas famílias. E nós precisamos observar a palavra de Deus. E aí, agora a pergunta é: por que edificar a minha casa sobre a rocha? Olha só, porque esse homem, ele espera tempestades. Olha como é que esse homem é. Eu falei que ele é precavido e repito, ele é precavido, ele espera por tempestades. A palavra de Deus diz aqui que elas, e vindo a enchente, no versículo 48, e vindo a enchente, ou seja, não é se ela vai vir, não, ela vem, é certo que ela vem. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Ou seja, quando a gente vai olhar lá na raiz da palavra, a gente vai ver que Davi já espera passar pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, as tempestades, elas vão vir, querendo ou não, gostando ou não, elas virão sobre nossas vidas. E as tempestades, ela pode vir de várias formas, irmãos. É uma doença, é crise financeira, é crise conjugal, é crise familiar geral.
Mas entenda uma coisa, o Senhor está conosco. Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui, quando Davi pega e fala, o vale da sombra e da morte, ele pega e diz que o Senhor está com ele. Deixa eu perguntar aqui, a sombra de um leão morde? Morde? Não. O bote, a sombra do bote de uma cobra morde? A sombra de uma espada fura? A sombra de uma bala te atinge? Não. É o texto dizendo claramente, vale da sombra e da morte. Não quer dizer que você vai morrer, significa que Deus estará com você. Você vai passar pela dificuldade, porque o que é o vale da sombra e da morte? Quando o pastor pegava as ovelhas, eles passavam num lugar bem escuro, chamado de vale da sombra e da morte. Porque ali pode ter, algum bicho, pode ter alguém mal intencionado. Então, a sombra da morte não tem como te matar. A sombra da morte não tem como te atingir, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor está guardando a minha família, o Senhor está guardando a sua família, mas nós precisamos entender que nós precisamos cavar, nós precisamos ser um homem e mulheres que estão esperando por tempestades, sermos precavidos. É o que o texto está dizendo aqui, para edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Outra coisa também, o homem para construir sobre a rocha é porque ele sabe que as enchentes são severas. Vocês sabem muito bem aqui, o que a enchente faz. As enchentes, elas vêm com força, elas vêm para destruir, elas vêm trazendo dificuldades que a gente não tem como mensurar, mas elas vêm e nós precisamos entender que elas virão, ou elas voltarão, porque muitas vezes também a gente está saindo do enchente, está entrando em outra, a gente está saindo da tempestade, está entrando em outra, às vezes a gente já está inserido em duas tempestades, aí às vezes eu pergunto para Deus assim, Senhor, eu não sou Jó não, porque é muita dificuldade, eu não estou aguentando isso assim também não, dá uma aliviada aí, ou então o Senhor me dê força para aguentar, sabe? Então nós precisamos, irmãos, sermos atentos com o que Deus está mostrando para nós. Então por isso que a casa, ela é bem construída. Quando a gente vai olhar o texto aqui, no grego, a gente vai ver que significa construída de maneira excelente, adequada. Nós não podemos ter uma família de qualquer jeito, nós não podemos ter um lar de qualquer jeito, nós temos que buscar o alvo. Só que nós temos a mania de colocar a nossa régua aqui embaixo, porque a gente quer facilidade, a gente quer evitar algumas dificuldades, mas a palavra de Deus diz que nós devemos medir a nossa régua em Cristo Jesus, Ele é o nosso alvo, é Ele que nós devemos imitar. Lá em Hebreus 12, 2 diz o que? Olhai firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, não tem tempestade que faz a gente afundar. Lembra de Pedrão? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava mirando em Jesus, ele não afundava, ele andava, ele caminhava. Mas só foi ele perceber o vento e começou a afundar. Então, irmãos, nós precisamos observar o texto. E esse homem, ele exerce a quádrupla... o homem, Deus distribuiu 4 funções para o homem. 4 funções. A primeira, sacerdote do lar. Nós, homens, somos chamados por Deus para sermos sacerdotes do lar. Nós devemos interceder pela nossa família. Viu aí, futuros papais? Nós devemos interceder pela nossa família, e interceder de forma intensa, chamando pelo nome, falando o nome, recitando o nome de cada um, o que cada um precisa, a começar pela esposa, pelos filhos, e assim interceder diariamente pela nossa família. Pela nossa família. A segunda é profeta. Ele deve proferir a palavra, ele deve pregar a palavra de Deus dentro de casa todos os dias para a sua família. E eu costumo dizer o seguinte, que você deve evangelizar os seus filhos
até ter a certeza de que eles têm a certeza de que são salvos. E aí, quando você tiver essa certeza, que eles têm essa certeza, aí sim você descansa. Meus filhos são salvos no Senhor. Enquanto você não ter essa certeza, que eles têm essa certeza, você deve continuar pregando, evangelizando, discipulando os seus filhos diariamente. Diariamente. Outra função que esse homem tem, ele é protetor, ele protege a sua família com a única peça da armadura de Deus que é ofensiva, que é a palavra. Todos os outros utensílios da armadura é o quê? De defesa. Repara lá em Efésios 6, 10 em diante. Você vai ver, mas somente a palavra de Deus é o utensílio ofensivo, ou seja, para nós defendermos a nossa família através da palavra de Deus. Lá em Mateus 4, quando você vai ver lá, Satanás vai tentar Jesus, o que ele faz? Ele usa a palavra contra Jesus, mas Jesus também vai lá e usa a palavra de forma ofensiva, para fazer ele correr, e ele corre, e ele vai embora. É assim o pai que traz a palavra de Deus, ele é protetor da sua família, e nós estamos destinados e ordenados a, se necessário for, morrermos pela nossa esposa e também morrer pelos nossos filhos. Embora a ordem seja apenas para a esposa, mas também com certeza, se tiver de morrer pelo nosso filho, não vão morrer. E ele é um homem protetor. E em último lugar, esse homem também é um homem provisor. Ele traz a provisão para dentro de casa, mas ele não traz apenas a provisão da comida. Ele traz todas as outras coisas que acabamos de falar aqui. Ele traz a proteção, ele traz a palavra, ele traz a intercessão, porque ele provê tudo isso dentro da sua família. E quando a gente vai olhar para ele, a gente vai ver que ele aplica Deuteronômio 6 na sua casa, todos os dias. Irmãos, quer pastorear a sua família? Pega Deuteronômio 6, vai ler e pastoreia a sua família, porque lá está dizendo, o Senhor é o único Deus. Pega a palavra dele, usa a palavra dele, senta com sua família, todos os dias, ensine a palavra, inculca na mente deles a palavra de Deus. É o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer todos os dias. Ele faz isso diariamente. Ele senta com a sua esposa, ele senta com os seus filhos, ele fundamenta a palavra de Deus no coração dos seus filhos, da sua esposa, até que ele tenha essa certeza. Ou seja, esse homem, ele constrói bem a sua casa, porque ele entende as implicações das enchentes. As enchentes aqui têm um simbolismo, e o simbolismo de juízo. Aqui está falando a respeito de juízo, aqui está falando da volta de Cristo. Aqui está falando de que as pessoas serão separadas, uns para a direita, outros para a esquerda. E Deus quer que você esteja na turma da direita. Deus quer que você esteja ali, junto com aqueles anjos, sendo arrebatados, para que você suba, receba um corpo glorificado, e assim viva eternamente com o Senhor. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, porque a enchente simboliza juízo, e Ele não quer ver a sua família sendo julgada, indo para o inferno. Mas para que a nossa família não seja julgada para o inferno, nós precisamos cavar, nós precisamos ensinar eles também a cavar. Nós precisamos levar a palavra de Deus, ensinar o caminho chamado Jesus, e não atalhos. Hoje de manhã nós falamos aqui da Beth, das apostas. E Deus deu a ordem para cada um: deixe as apostas, deixe as Beths. Usufrua daquilo que Deus te deu para usar com sua família, e não com apostas. Nós precisamos sair dos atalhos e fazer a vontade de Deus. Esse homem, então, ele sabe de sua responsabilidade pastoral dentro de casa. Você é um pastor da família, da sua família. Deus confiou você, Deus confiou o pastoreio da sua família a você. Sabe por quê? Porque Ele viu que você tem condições, Ele também te capacitou para isso. Você não precisa fazer teologia para ser o pastor da sua família. Para ser o pastor da igreja, sim, mas para fazer
com que sua família ande no caminho do Senhor, você precisa entender que Deus está te chamando para esse pastoreio. E Deus está chamando homens nessa noite para assumirem essas funções: sacerdócio, profeta, protetor e provisor do seu lar. Deus está chamando vocês aqui hoje, e está chamando também futuros papais. Não vai na onda dos outros e na onda dos encratistas, dizendo, não quero ter filho. E eu vou dar uma dica aqui, principalmente para os meninos. Uma das coisas que você deve pensar para casar é que você deve ter filhos, ok? Deus te chama para ter filhos. Deus quer que você tenha filhos. Mas se porventura a menina tiver incrustado na cabeça de que ela não quer ter filho, peça a Deus outra pessoa. A mesma coisa a irmã. Se o camarada, ele é daquele que só quer videogame, já sai fora aí. Se ele não quer ser papai, já pergunta logo, quer ser papai? Você quer ter filhos depois? Quero. Mas não é depois quando tiver velho não, porque aí depois o menino nasce e vai chamar de vovô. Igual eu falei aqui, eu se pudesse ter 10 eu teria, mas eu estou indo para 50, daqui a pouco o menino nasce e fala, vovô, quem é papai? Né? Aí, eu já pedi a Deus, Senhor, fecha a fábrica aí, né? Abençoa. Mas Deus está chamando você, papai, para ser o pastor da sua família, para você assumir essa incumbência. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, Deus vai te capacitar, certo? Deus vai te capacitar. Deus vai te abençoar. É só você pegar a Bíblia e começar em Deuteronômio 6. E aí você vai começar a pastorear a sua família. E aí, queridos, essa igreja vai explodir. Essa igreja vai crescer cada dia mais. Igual eu falei hoje de manhã, vai ter que fazer 2 cultos de manhã, 2 cultos de noite. Porque aqui vai ter um monte de papai que ensina a palavra de Deus, evangeliza, que leva a palavra de Deus ao coração dos filhos. E é isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus deseja, tá? As meninas aí, quando for orar, as meninas adolescentes, tá? Eu sei que na escola vocês olham para o meninozinho bonitinho lá, fica todo, ele é bonitinho, né? Os meninos mal acabados, que a gente está vendo aqui, né? Olha para as meninas bonitinhas, já, aí enche o peito, pastor, o peito de pombo assim. Ó. A menina fala, é assim que o homem faz, negão. É assim que o homem faz. Quando, né? Hoje em dia eu já estou com o peito murcho, já só, né? Quando o Luciane fala, aí que eu já fico mais pianinho ainda. Mas no tempo nosso, quando eu via a menina bonita, peito de pombo. Chega quase a morrer de tanto perder o ar. Entendeu? Segurando o ar. Primeiro requisito para o camarada casar com você, irmãzinha, é que ele primeiro tem que ser servo do Senhor. Tem que amar o Senhor, servir ao Senhor. A mesma coisa mal acabado. Tá bom? Ore pela menina que é serva do Senhor. Não é só bonitinha, não. Porque as bonitinhas, é brava, moço, você não tem ideia. Mal. Entendeu? Você é braba. É nada, é de paz, é uma bênção. Graças a Deus. Graças a Deus pela minha esposa. Tá? Façam isso. É a vontade de Deus. Deus está te chamando, papai, para ser o pastor da sua família. E você ajudar o pastor Zildo e toda a comissão da família, viu, Wagner? Todo o ministério da família. Isso vai ser uma bênção, porque não tem bênção maior do que um pai que, sabe, assume a responsabilidade do pastoreio da sua família. A família cresce, só tem a crescer, só tem a viver bênçãos que você não tem ideia que você poderia viver. Provisões que você, meu Deus, como é que Deus fez isso? Sabe? E Deus está chamando você hoje, papai e mamãe. Mas eu queria concluir de uma forma aqui. Tem muitas pessoas aqui que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Tem muitas pessoas que estão vivendo, até ouvem falar de Jesus, mas ainda não se entregaram a Jesus. Mas querem morar no céu, pastor. Querem o nome escrito no livro da vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você agora me conhece, já sabe quem eu sou. Mas se eu chegasse aí a semana passada na sua casa, desse jeito assim, ei, deixa eu entrar na sua casa aí. Você deixaria eu entrar, negão?
Deixaria não? Você deixaria, irmã? Deixaria não? Deixaria cabelo branco? Quero ficar com o cabelo branco bonito assim. Deixaria não? Ué, deixaria, irmão? Deixa eu entrar na sua casa aí. É desse jeito. Deixaria não? Tá doido? Mas é assim que acontece. Deixaria, pastor Rubens? Deixaria não. Ninguém deixaria. Deixaria, irmã? Você que está com a mão no queixo? Deixaria? Deixaria não. Mas calma aí. Por que todo mundo quer entrar no céu? O céu não é a casa de Deus, é onde Deus habita. Não é isso? Habita no coração do crente, né? Mas o seu habitat é lá, certo? Todo mundo quer morar lá. Não é isso? Quem quer ver, pastor? Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. Ué, ninguém. Agora, quem quer ir para o céu? Quem quer ser salvo? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Mas calma aí, para você entrar, você não pode pedir assim. Você não pode falar assim com Deus. Você tem que pedir ao dono para entrar. Jesus disse o quê? João 14,6. Eu sou o caminho e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para você entrar no céu, para você ser salvo, querido, para o teu nome ser escrito no livro da vida, você tem que pedir a Ele para entrar. Se você não pedir a Ele para entrar, Ele não vai deixar você entrar. Ele não é obrigado a deixar você entrar. Ouviu, papai? Tem muitos pais que ainda não entregaram a vida de Jesus. Ele não é obrigado a nos deixar entrar no céu. Não é. Não tem obrigação nenhuma. Ah, Ele me botou aqui, porque tem gente que fala assim, né? Ah, o problema é dele, Ele me botou aqui, porque Ele que tem que se virar, Ele que me salve. Não, você tem que pedir. Como? Se arrependendo dos seus pecados e confessando com a boca que Jesus é o Senhor e com seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e tu serás salvo. Jesus disse em João 6,37 dessa forma: todo aquele que o Pai me der e esse vier a mim, jamais o lançarei fora. Mais um pouquinho no versículo 47 ele diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim será salvo, salvo. Mas nós estamos muito acostumados com João 3,16. Quer ver como é que é João 3,16? Porque Deus que deu para não, mas nós estamos acostumados muito com João 3,16, mas a gente esquece de João 3,36. Queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui para terminar. O Senhor, Ele veio morrer e ressuscitar por nós ao terceiro dia, para nos livrar de algumas coisas. Primeiro, de nós mesmos. Ele veio nos livrar de nós mesmos. Segundo, do pecado. Terceiro, de Satanás. Quarto, do inferno. Mas o pior é o último. Ele veio para nos livrar dele mesmo. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele vier, Ele vai colocar uns para a esquerda, vai mandar para o inferno. Então Ele vai revelar juízo sobre essas pessoas. Porque lá em João 3,36, eu vou ler para você não achar que eu estou inventando coisa. João 3,36, diz assim a palavra de Deus, 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos, as pessoas, nós nascemos sob a ira de Deus. Nós nascemos no pecado. E Deus vai revelar sua ira quando Ele voltar. E vai mandar pessoas para o céu, aqueles que creram, que passaram a obedecê-lo, passaram a viver com Ele e para Ele, mas aqueles que não creram, aqueles que se manteram rebeldes contra o Filho, contra Jesus, sobre Ele permanece a ira. Mas Deus quer te livrar hoje disso. Deus quer que você seja salvo. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. E é por isso que nessa noite, eu queria te oportunizar o momento de você refletir sobre sua vida. E orar, entregando a sua vida ao Senhor. Eu posso até te ajudar, não é indução,
é te ajudar a fazer uma oração de entrega, a fazer uma oração entregando o seu coração a Jesus. Estou falando isso porque meu coração é missionário, meu coração é evangelista, e eu faço isso. A gente tem visto muitas pessoas se renderem aos pés de Jesus, e eu queria convidar a igreja que ficasse de pé, aqueles que já são do Senhor, que estivessem intercedendo, mas você que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu queria convidar você a fazer a oração. Eu vou falar a frase, eu vou te ajudar a fazer essa oração, porque eu sei que você não tem o costume de orar, mas eu quero te ajudar a fazer essa oração. A igreja, feche seus olhos e ore, interceda. Mas você que ainda não entregou a vida a Jesus e quer hoje entregar seu coração a Jesus, mas não somente para ir para o céu, não, toma cuidado, mas para você a partir de agora viver com Cristo e para Cristo, ser seu discípulo. Ser discípulo é andar nas pegadas do mestre, é andar atrás do mestre, ok? E eu vou te ajudar. Repita comigo essas frases curtas, mas é uma oração de entrega à vida a Jesus. Oremos assim: Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, e particularmente, Senhor, obrigado por estar aqui e ouvir a Tua palavra, e eu entendi o Teu recado, e quero dizer, Senhor, que eu quero entregar minha vida ao Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, eu te suplico que tenha misericórdia de mim, me perdoe os pecados e escreva o meu nome no livro da vida, porque nesse momento, Senhor, eu te suplico por perdão. Me perdoe, me abençoe, me dê a salvação, entre na minha vida, porque a partir de agora eu entrego minha vida ao Teu Filho Jesus, e quero segui-lo, e viver com Ele, e viver para Ele, pelo resto de meus dias, para a honra e glória do Teu santo nome, e é no nome de Jesus que eu oro, amém. Será que alguém nessa noite fez essa oração de confissão, entregando sua vida a Jesus? Com todo o seu coração você entregou o seu coração a Jesus. Você pode levantar sua mãozinha assim para a gente poder olhar? Levanta sua mão, você que fez essa oração, entregando. Deus te abençoe. Alguém mais? Pode levantar sua mão. Nós iremos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alguém mais? Levanta sua mão. Não precisa ter vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer por você na cruz. Ele morreu em público. Alguém mais? Levanta sua mão. Deus te abençoe. Pode baixar agora. Alguém mais? Levanta sua mão. Nós iremos orar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Alguém mais? Deus te abençoe lá atrás. Que bênção. Deus te abençoe, menina linda. Deus te abençoe. Queridos, quero chamar o pastor Zildo para orar nesse momento. Mais uma vez eu agradeço, pastor, pela confiança. Mas eu queria, se for do seu coração, de vir aqui à frente para a gente orar por você. Você que levantou o seu coração para Jesus, vem aqui à frente, não precisa ter vergonha não. Vem cá, que a gente vai orar por você, o pastor vai orar por você. Vai ser uma bênção, tá bom? Vem aqui à frente, você que entregou o seu coração a Jesus. Vem aqui à frente. Vem aqui, não precisa ter vergonha. Isso, amém. Tem algumas pessoas que ficam um pouquinho assim, mas não tem problema, pode vir aqui. Isso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, pastor Zildo. Vamos orar, meus irmãos. Pode chegar aqui pertinho de mim, quero orar por vocês, tá bom? Sejam, meu irmão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, tá? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor esse tempo tão precioso que o Senhor concede a cada um de nós. E eu coloco, Deus, teus filhos e tuas filhas que estão aqui à frente no teu altar. Abençoe cada um deles em nome de Jesus. Cumpra, ó Deus, a tua vontade na vida deles e através da vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós cremos no teu poder, cremos na intervenção sobrenatural do teu Espírito Santo na vida deles. E agradecemos porque o nome deles foram escritos no livro da vida, Pai.
Te louvamos e pedimos ao Pai querido, continue fortalecendo a vida de cada um, e que eles possam permanecer firmes nessa decisão, que amanhã e depois, mesmo vindo as dificuldades, as provações, eles possam sentir o teu cuidado, ó Deus, e possam permanecer firmes para a honra e para a glória do Senhor. Aqueles que ainda não foram batizados, ó Deus, nós queremos, ó Deus, vê-los batizados, cumprindo a ordem do Senhor na vida deles, e que eles sejam bênção por onde eles passarem, bênção na família, que eles sejam bênção no trabalho, com os amigos, com os vizinhos, com os familiares, que as pessoas possam ver Jesus na vida deles e através da vida deles, que as atitudes deles possam mostrar Jesus Cristo, ó Pai, que as pessoas ao vê-los possam entender que houve a mudança, que houve o mover do Senhor na vida deles, e possam querer Jesus também em suas vidas. Use cada um deles em nome de Jesus, abençoe as suas vidas, ó Pai. Assim eu oro, Deus, consagrando a vida deles no teu altar, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, tá bom? Se você ainda não, você que está aqui na frente, não preencheu aquele cartão ali do nosso convidado, preencha lá para a gente poder ajudá-los, tá bom, nessa caminhada. Alguns aqui eu já conheço, então fica mais fácil, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, antes de terminar a nossa celebração, deixa eu dar duas informaçõezinhas que passou por mim. A primeira dessa, que sexta-feira agora, nós teremos o seminário de ciências bíblicas, promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vai ser aqui em Cachoeiro, vai ser ali na Igreja IEG, que é em frente ao Shopping Sul, tá bom? Se você quer conhecer um pouco mais da Bíblia, vai ter o Museu da Bíblia, vai ser sexta-noite e sábado o dia todo lá também, tá bom? Então, se você quiser fazer isso, tem um link da inscrição. O pessoal estava aqui, mas precisou sair. Você tem uma palavra ainda? Ah, tá. Mas precisou sair, mas tem um link, e se você quiser, só me manda mensagem que eu mando o link para você. A outra coisa, nós vamos cantar uma canção depois da celebração. A MCM está com a cantina lá embaixo. Se você quiser abençoar as mulheres da nossa igreja, passa lá no térreo pela cantina da MCM. Vamos louvar ao Senhor, fique em pé e vamos adorar ao Senhor com essa canção, que é a nossa canção oficial da nosso mês da família. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, o amor que ao
Aplauda o Senhor.